Então, bom dia, amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos na série Conhecer Jesus é Tudo, quem está acompanhando a série desde o início. Hoje nós vamos falar do capítulo 38 do livro Desejados das Nações, e tem como tema Vinde e repousai um pouco. E quem está conosco é o irmão Cassiano Gomes, aqui da SPA. O irmão Cassiano atualmente também é departamental de adolescentes. Irmão, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Graças a Deus por essa oportunidade de compartilhar um pouco e me sinto maravilhado, porque todas as vezes que eu tenho que me é concedido uma oportunidade de um desafio, né? No caso de algo fora do meu, até mesmo dentro do meu trajeto do dia a dia. E quando eu recebo, digamos, uma missão como essa de hoje, o surpreendido sou eu, porque parece que a mensagem ela vem primeiramente para mim. E eu fiquei muito feliz quando eu me debrucei sobre esse tema. Cristo e os 12 tiram férias. Às vezes a gente ignora isso, né? Mas o cristão, na sua lida diária, tira férias? Já vi essa resposta, essa pergunta várias vezes. E aqui, no Desejar Todas as Nações, no capítulo 38, muitas mensagens importantes para o nosso dia a dia. Vamos começar lendo. Quando voltaram da viagem missionária, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: Vende comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. O grande líder, o maior líder da história, sentiu ali a necessidade de que aqueles comissionados, aqueles apóstolos, precisavam agora de um pouco de descanso. Até mesmo para ajustar ali alguma coisa que eles já tinham relatado. Eles estavam felizes, contaram muitas coisas maravilhosas, estavam eufóricos, podemos dizer assim. Mas aqui mais ainda embaixo, segundo relata Marcos capítulo 6, versículo 31, me chamou a atenção também pela a grande intimidade que tinha o discípulo com Jesus. Jesus deixava-lhes à vontade para lhes contar todas as suas experiências, positivas e negativas, como evangelistas. À medida que iam contando suas experiências, Cristo via que eles precisavam de muitas instruções. Também viu que precisava de um descanso. Os apóstolos conviveram com Cristo no dia a dia. Outra coisa me chamou a atenção: antes da partida de Jesus, ele já deu ali essa missão com ele ainda em pé. Ide, mandou que eles fossem fazer o trabalho e deu-lhes uma oportunidade de relatar agora tudo o que aconteceu. Ali onde estavam, não havia privacidade, pois havia muita gente indo e vindo ao ponto de que eles não terem tempo para comer. No versículo 31. As pessoas tinham aglomerado em volta de Cristo, ansiosas por serem curadas e prontas para ouvir as palavras. Para muitos, ele era considerado fonte de bênçãos. Que maravilha, né? Aonde tem a presença de Jesus, ali está as nossas esperanças. Aquela multidão também não era diferente. A multidão estava ali, todo mundo precisando de algo. Como nós já vimos, já conhecemos essa história, muitos até mesmo pelo simples pedaço de pão. Mas outros estavam ali em busca de saúde, em busca de muitas outras coisas, cada um com seu interesse particular. Nesse momento, Cristo desejava ficar
longe das multidões, porque ele tinha muito a dizer aos discípulos. De quando em quando, o seu trabalho, eles ficaram bastante angustiados, querendo saber o que fazer. Precisava agora ir para um lugar afastado, onde pudesse conversar particularmente com Jesus e receber instrução para o trabalho futuro. Afinal, eles já sabiam que Jesus não estava ali para sempre. Eles haviam se dedicado de corpo e alma ao trabalho pelas pessoas, e isso havia exaurido sua força física e mental. Era seu dever descansar. Gente, que maravilha, né? Às vezes nós até confundimos isso aqui. Sentimos o chamado de Jesus para a grande missão e às vezes nós levamos, como diz a história, o peito na raça, e às vezes esse tempo para descansar é esquecido, é negligenciado. Ao ver que seu trabalho tivera êxito, os discípulos estavam em perigo de acreditar o sucesso a si mesmo e de nutrir o orgulho espiritual e de cair nas tentações de Satanás. Deviam aprender que a força não estava neles, mas sim no Espírito Santo de Deus. Precisava passar algum tempo com Cristo para a natureza e com o próprio coração. Foi mais ou menos nesse tempo que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. Isso trouxe à sua mente de maneira clara como terminaria o caminho pelo qual os seus passos o estavam conduzindo. Sacerdotes, rabinos estavam à espreita, espiões, e o seguiam de perto. Multidões se às conspirações, visando a sua destruição. As notícias sobre Jesus e o seu trabalho chegaram a Herodes, e este é o João Batista, disse o tetrarca, e ele ressuscitou dos mortos. Mateus capítulo 14, versículo 2. Tipo, Herodes já estava se sentindo livre ali, porque João Batista não estava mais entre eles. Mas agora veio Jesus. Imediatamente ele disse, agora o caso é mais sério, né? Achei que matou um e agora está vindo outro. Então, de certa forma, Herodes se sentiu agora preocupado. Herodes estava em constante temor de que a revolução pudesse derrubá-lo, tirá-lo do trono. Quebrando o jugo imposto de Roma, por Roma, a nação judaica, entre o povo e o espírito de revolta, estava em todas as partes. Era evidente que o trabalho público de Cristo na Galileia não poderia continuar por muito tempo. Ele teve o desejo de se distanciar dos tumultos e das multidões por um pouco de tempo. Com tristeza no coração, o discípulo de João havia carregado o seu corpo mutilado para que fosse enterrado. Depois foram contar isso a Jesus. O versículo 12. Esses discípulos haviam sentido inveja de Cristo e duvidaram da sua divina missão, pois ele não tinha livrado o João Batista. Mas agora, em sua grande tristeza, eles desejavam ser consolados. Bom, às vezes também no nosso dia a dia, nas nossas missões, nas nossas lutas, às vezes nós somos assaltados por espírito assim. Que Deus é esse que não está suprindo tudo aquilo que eu sonho, né? João Batista foi morto e agora Jesus que fazia milagres, Jesus que curava os mortos, os enfermos, ressuscitava os mortos. Em outras palavras, o que fez ele por João? Irmãos, aqui é algo de muito... É muito importante esse ponto nas nossas vidas. Nem sempre as coisas acontecem como eu e como eu quero. Às vezes a gente chega a pensar assim, por que meu ministério não vai tão longe? Por que enfrentamos dificuldade? Por que isso acontece quando morre algum dos nossos irmãos?
Eu vejo muitas pessoas questionando quando morre de acidente, quando morre de outra coisa. A igreja em peso questiona por que isso acontece. E nós precisamos ter muita cautela nessas perguntas que não temos respostas por aqui. Mas esses mesmos discípulos desapontados, que era o discípulo de João, eles foram a Jesus e fizeram da casa do mestre a sua própria casa. Que maravilha! Mesmo como eles se sentiram angustiados e preocupados, mas eles sentiram agora o desejo de, em outras palavras, para onde iremos? E procuraram Jesus. Que nas nossas angústias, nas nossas perplexidades, nas nossas dúvidas, possamos agora procurar Jesus. Mesmo sem entendermos determinados assuntos, Jesus terá a solução para os nossos problemas. No extremo norte do lago, havia uma região desabitada, embelezada, com relva verde da primavera. De barco, eles rumaram para esse local. O cenário da natureza era por si só repousante e restaurava os sentidos. Ali eles poderiam ouvir a Jesus sem as zangadas interrupções e réplicas e acusação dos escribas e fariseus. Eis aí algo maravilhoso. Precisamos de descanso, precisamos procurar aí o ombro amigo de Jesus. Esse é o momento exato para que possamos restabelecer, restaurar nossas forças. O descanso os revitalizou. Cristo e seus discípulos não dedicaram o tempo que passaram afastados de tudo em diversões e prazeres. Esse momento não foi dedicado para o lazer pessoal, para brincadeiras. Eles caminhavam juntos, conversando sobre a obra de Deus, analisando as possibilidades para conseguir a maior eficácia. Cristo corrigiu os erros deles, deixando clara a maneira de que eles deviam se aproximar das pessoas. Eles foram energizados com o poder divino e inspirados com esperança e coragem. Que maravilha! Agora eles estavam com suas forças restauradas. Ao Jesus dizer que a seara é grande e os trabalhadores pouco, ele não estava incentivando que se trabalhasse sem parar. Ele disse: peçam, pois, o Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus capítulo 9, versículo 38. Isso é muito frequente nos nossos dias. Nós, como departamentais, pessoas líderes, trabalhamos na obra de Deus, às vezes nós esquecemos que precisamos liderar outras pessoas. E aí somos tentados a centralizar tudo em nossas costas, nosso poder, e às vezes nós somos sobrecarregados. E de maneira terrível, o cansaço vem sobre nós. E agora levemos o quê? Rogai ao Senhor da seara para que ele envie mais ceifeiros. Existem igrejas pequenas, a gente já conhece, sabe, viajo bastante, vejo a necessidade, temos lugares onde um líder centraliza todas as responsabilidades. Mas existem igrejas grandes, como aqui em São Domingos, onde moro, nós temos 180 pessoas matriculadas na escola sabatina. E, às vezes, eu fico pensando, assim, como a gente deve fazer para que possa abranger mais pessoas. Liderar significa isso. Jesus estava ensinando. Jesus não estava dizendo para eles que eles eram responsáveis, simplesmente só eles, para levar o evangelho ao mundo. Mas ele disse: olha, a seara é grande, rogai ao patrão, digamos assim, para que envie mais. E aonde já tem muito, vamos pedir sabedoria de Deus para delegar mais pessoas, dividir as tarefas, para que Deus seja glorificado.
Deus não pretendia os poucos trabalhadores ficassem agora sobrecarregados de responsabilidades e outros sem nenhum fardo, sem nenhuma preocupação. Outra coisa legal, muito importante. É isso que precisamos ter cuidado. Quantas pessoas em nossa volta, sentado no banco da igreja, entra sábado, sai sábado, e ali, não, de braços cruzados, entra e sai, parece que não sentiu nada. Eis aí, eu senti aqui de Deus que é nossa preocupação incentivá-los para que eles possam também colaborar na obra do Mestre, não ficarem ociosos. Afinal de contas, todos que desejam trabalhar na obra do Senhor, há lugar. As palavras compassivas de Cristo se aplicavam aos seus trabalhadores. Hoje, venham e descansem um pouco. Não há sabedoria em estar sempre sob o estresse de servir as pessoas em suas necessidades espirituais e assim negligenciar a piedade pessoal. Olha que maravilha, gente. Às vezes nós nos preocupamos tanto em salvar outras pessoas, em empregar tanto, às vezes longe de casa, distante de casa, e aí nós negligenciamos a nossa parte pessoal, negligenciamos a nossa família. É muito triste, às vezes a gente somos pego de surpresa fazendo esse mal. Mergulhamos tanto de cabeça e esquecemos de entregar tarefas para mais pessoas, ao ponto de deixar nossas famílias agora abandonadas praticamente, né? Existem muitos, principalmente pais, que são muito missionários, são muito dedicados, e aí saem de casa, deixa a criançada em casa, deixa os adolescentes, crianças, e eles ficam o sábado aí dispersos. Olha que mensagem maravilhosa. Que essas mensagens, irmãos, elas possam encontrar um lugar especial nas nossas vidas, que possamos pedir de Deus sabedoria, direção para que possamos fazer a sua obra, não do jeito cansativo que às vezes nós tentamos, mas como o texto está dizendo aqui, devemos pedir de Deus a sabedoria para que isso não possa nos causar prejuízos. E assim negligenciar a piedade pessoal, sobrecarregando o corpo e a alma. Deus requer abnegação, mas devemos cuidar para que Satanás não se aproveite das nossas fraquezas humanas e o trabalho de Deus seja prejudicado. Que coisa maravilhosa, né? Que ensino lindo. E aqui ele está nos ensinando que devemos ter o cuidado, que nessa canseira, que nesse mergulho, às vezes exagerado, o inimigo não tenha poder sobre nós. Estamos aí agora, como se diz, cuidando muito de um lado, esquecendo do outro. Deus pede equilíbrio nas nossas vidas. Assim ele é honrado, assim ele é glorificado. Precisamos de sabedoria de Deus. Quando aumentam as atividades e somos bem-sucedidos ao fazer qualquer tipo de trabalho para Deus, existe a tendência de orar menos e de ter menos fé. Perdemos de vista a nossa dependência de Deus e procuramos fazer das nossas atividades um Salvador. E o poder de Cristo é o poder de Cristo que faz o trabalho. Devemos separar tempo para meditar, orar, estudar a palavra de Deus. Somente o trabalho acompanhado de muita oração e santificado pelos méritos de Cristo mostrará ser eficaz ao final. Como o inimigo é astuto, né? Ele não perde tempo. Às vezes nós achamos que, estando topadamente de responsabilidades, e aí esquecemos aí de outros detalhes. Esquecemos de orar, esquecemos do estudo da palavra, esquecemos de estar nos alimentando, e o inimigo pode fazer ali um grande estrago nas nossas vidas.
nunca ocupado demais para falar com Deus. As nossas atividades, por mais que seja, deveremos procurar um espaço para a comunhão com Deus. Afinal de contas, irmãos, como eu vou doar se eu não tenho para mim? Nós, líderes, em especial, devemos estar em comunhão com Cristo, buscando cada dia sua palavra, orando, estudando, senão não temos o que compartilhar. Nenhuma outra vida foi tão atarefada como a vida de Jesus. No entanto, com frequência, ele podia ser encontrado orando. Repetidas vezes, encontramos registro como este. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados das doenças. Mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Marcos capítulo 1 e 35, Lucas 5 e 15, 16, 6 e 12. Às vezes nós somos levados a pensar que estão fazendo a obra de Deus e negligenciamos a oração. E aqui nós vimos o próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele estava nessa grande e nobre missão, mas ele sentia necessidade, e aqui o texto fala que ele orava a noite inteira. Na verdade, nós vemos que nós, como povo de Deus, oramos pouco, esquecemos às vezes, né? As nossas orações são tão pequenas em relação às nossas tribulações, às vezes esquecemos. O Salvador achava que era preciso afastar-se de uma vida de atividades intermináveis e do contato com a necessidade humana para passar tempo, sem interrupção, com seu Pai, sendo como nós. Ele era totalmente dependente de Deus. Talvez seja isso que esteja faltando para nós. Às vezes confiamos nas nossas habilidades. Às vezes tentamos para o planejamento de alguma obra, de algum detalhe, algum projeto, e esquecemos que Deus deve ser o primeiro a ser consultado. No lugar secreto onde orava, buscava a força divina para sair dali energizado para os deveres e provações. Jesus suportou as lutas e torturas da alma. Era na comunhão com Deus que ele podia se desfazer do fardo de tristezas que o esmagava. Que maravilha, né? Às vezes também nos encontramos assim, no nosso dia a dia, nas nossas missões. Quantas vezes o espírito do desânimo pode nos assaltar? Quantas vezes isso acontece, principalmente na minha vida, né? Quantas vezes eu me acho tão distante daquilo que Deus quer de mim. E eis aqui o remédio para que nós possamos aliviar esse fardo da angústia, buscando-lhes. Ele é o remédio para essa doença, ele é a solução. E devemos saber que em todos os nossos momentos ele está sempre à nossa disposição. Como homem, ele levava seus pedidos ao trono de Deus, até que a sua humanidade ficava carregada com a corrente celestial, que podia conectar a humanidade com a divindade. Ele recebia vida de Deus, a fim de dar a vida ao mundo. Assim deve ser a nossa experiência. Que maravilha, né? Cada tópico mais importante do que o outro. Se hoje dedicássemos tempo para ir a Jesus, a fim de contar-lhes as nossas necessidades, não ficaríamos decepcionados. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro.
Isaías capítulo 9 e o versículo 6. Somos convidados a lhe pedir sabedoria. Ele a todos dá livremente de boa vontade. Tiago 1 e 5. Todos precisamos de uma experiência pessoal para obter conhecimento da vontade de Deus. É preciso, de maneira individual, ouvi-lo, falando ao coração, quando todas as demais vezes se calam. Em tranquilidade, esperamos diante do Senhor o silêncio da alma. Deixa a sua voz mais clara. Possamos ver isso em Salmos, capítulo 46, e o versículo 10. Somente assim é que podemos encontrar o verdadeiro descanso. Os que dessa maneira são revigorados receberão poder divino que alcançará o coração das pessoas. Gente, que maravilha, que mensagem importante. Eu quero dizer que esta mensagem me impactou, porque às vezes nós esquecemos que tudo vem dele, tudo é para ele, toda a honra e toda a glória seja para ele. E por ser tudo para ele, devemos buscar tudo com ele, tudo deve ser dedicado a ele. Que o nosso Deus possa ter misericórdia de nós, que possamos saber como administrar o nosso tempo, como administrar agora todas as nossas missões, os nossos trabalhos. Que Deus possa ser glorificado em cada detalhe, cada momento, cada trabalho feito, cada culto, cada trabalho. Irmãos, eu estou muito grato a Deus por essa rica oportunidade. E essa mensagem, confesso, ela, para mim, veio na hora certa, aonde precisamos dividir cada tempo no seu lugar. Que o nosso Deus nos abençoe. Eu estou grato, estou feliz por essa oportunidade. Amém.